ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, Salmo de Davi. Meus irmãos, hoje nós encontramos muitos que se dizem cristãos, nós temos visto cada dia mais um número maior de igrejas que se dizem evangélicas, pessoas que frequentam igrejas, muitos que buscam a Deus e boa parte para satisfazer uma necessidade pessoal, muitos. Nós vivemos um evangelho humanista, onde o homem é o centro, às vezes, da pregação, onde ele, em virtude da sua fé, Deus vai dar a ele o que ele precisa. Isso é uma pregação hoje, ou seja, Deus dá porque o homem crê nele. Isso não é uma verdade. E nós encontramos, na verdade, poucas pessoas que são fiéis a Deus através da sua palavra, por meio da sua palavra. Por causa de conhecimento de Deus através da palavra, por executar a palavra. A fidelidade, às vezes, é muito mais à igreja, a um líder religioso. Aí nós encontramos uma idolatria moderna, a idolatria da personalidade. Se for fulano de tal, ou o bispo tal, ou o pastor tal que vai pregar e que vai falar, então eu vou na igreja. A quem vai pregar hoje? É o presbítero, então eu não vou, porque eu não gosto. É melhor ficar em casa e ouvir uma pregação. Ou seja, nós trocamos às vezes o culto a Deus por muitas coisas. E na verdade nós estamos agindo por infidelidade a Deus e à palavra dele. E este salmo, ele é um salmo que, entre os 3 salmos que mais são citados no Novo Testamento, se encontra também o Salmo 69. Eles são o Salmo 22, que nós já falamos nele aqui, o Salmo 110, que nós lemos aqui no início da liturgia, e o Salmo 69. Provavelmente nessa ordem, eles são os salmos mais citados no Novo Testamento. Esse salmo, ele fala da fidelidade de Davi, apesar da situação de pecado e do pecado da nação de Israel e do problema que Davi enfrentava como servo do Senhor. Essa é uma realidade. Então ele mostra isso, e por ser um salmo messiânico que mostra Jesus, nós vamos ver que o salmo vem mostrar a mesma coisa: Jesus fiel ao Senhor, apesar do pecado e das suas consequências. Não que Jesus pecasse, mas o pecado que agia na vida das pessoas ao redor, no entorno do Senhor, e que trouxe consequências na vida de Jesus, sofrimento. E nós precisamos de entender que se houve na vida de Davi, houve na vida de Jesus, nós não estamos afastados do mesmo problema. Nós estamos vivendo os nossos dias com situações ao nosso derredor, agindo atos de pessoas dominadas pelo pecado. Nós não estamos fora do mundo, nós não somos do mundo, mas estamos dentro do mundo. E esse mundo influencia na nossa vida. Então nós vamos ver nesse salmo essa questão da fidelidade a Deus, o pecado e a consequência desses pecados. Nós vamos ver isso no decorrer do salmo. O salmo, ele se divide em 6 partes, e nós vamos expô-la todas elas. O versículo 1 ao versículo 4, como na maioria dos salmos, ele começa com um clamor a Deus.
Davi demonstra o seu estado de desgaste, quando ele diz: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé, estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge, estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Note uma coisa, Davi, ele não está fazendo um clamor pessoal por causa do seu pecado. Ele está fazendo um clamor diante da perseguição, diante de uma situação de pecado que o envolvia, que ele sofre por meio de pecadores, por meio de homens que pecavam e que o perseguiam. Interessante que João capítulo 15, versículo 25, cita o versículo 4, quando ele diz: isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei, odiaram-me sem motivo. Note uma coisa, Jesus cita o versículo 4, quando ele diz que, como está escrito na palavra, odiaram-me sem motivo. Eu fui odiado sem motivo, eu não dei motivo para ser odiado. E Davi fala a mesma coisa, ele diz: olha, eu sou odiado sem motivo, eu não tenho motivo para ser odiado. E Davi está se referindo à sua vida, se referindo a Jesus, e nós, como igreja, nós precisamos de entender isso, porque quando nós somos cristãos, fiéis à palavra de Deus, o mundo nos odeia. Já é uma colocação. Se você ler Lucas capítulo 23, versículo 31, vão citar de novo, porque se fizeram, Jesus dizendo, se fizeram isso em lenho verde, se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? Ou seja, Jesus está dizendo para nós, como igreja dele, que se fizeram isso com ele, se o odiaram, se o perseguiram sem motivo, ele que era o lenho verde, ou seja, nós sabemos que ele está fazendo uma alegoria quando ele diz: uma madeira verde suporta muita pressão, mas uma madeira seca, você quebra ela com a maior facilidade. Quem é o lenho verde? Ele, o Senhor Jesus. Quem é o lenho seco? Somos nós, a sua igreja, seu povo. Então, se fizeram isso com Jesus, fizeram isso com o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, farão isso com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor caminha a cada dia com passos mais largos para uma perseguição, para uma grande tribulação, para um sofrimento. E haja vista que o mundo rodeia de tal forma que nós às vezes encontramos no nosso meio, até mesmo nós, às vezes somos perseguidos, não de forma física, mas perseguidos por ideia que nos fazem até mesmo abrir mão de coisas de Deus por coisas do mundo. E não estou dizendo aqui que há uma perseguição física, mas há uma luta mental, intelectual, de sentimentos, de pensamentos, que nos faz às vezes sofrer com isso. Então, Davi, ele começa primeiro fazendo um clamor pessoal, e ele diz que ele está cansado. Essa ação do inimigo, essa ação do mundo sobre nós, gera em nós cansaço, mas uma coisa é certa: o clamor a Deus é o que nós devemos fazer, é o que Jesus fez. Jesus orava incessantemente, e nós devemos fazer isso. O segundo parte do Salmo, que se inicia no versículo 5 e vai até o versículo 12, Davi, ele vai fazer uma explanação do seu sofrimento.
ele vai fazer ele vai explanar, ele vai colocar isso. Ele começa: tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofrem vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. E ele vai continuando a falar, no 9 ele diz: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Davi está dizendo que o sofrimento dele é por causa do zelo que ele tem com o Senhor. Meus irmãos, note uma coisa: o sofrimento dele não é porque simplesmente o perseguem, mas o sofrimento dele é por causa do zelo que ele tem pelo Senhor. Por isso ele diz: o zelo da tua casa me consumiu. O zelo pelas coisas do Senhor, o zelo que eu tenho com o Senhor, que me consome, é isso que me traz o sofrimento. Então o meu sofrimento não é porque eu procuro viver no mundo ou porque eu estou lutando com o mundo. Nós temos uma tendência de achar que o nosso sofrimento é porque nós lutamos contra o diabo. Nós temos uma tendência de achar que o nosso sofrimento é porque nós queremos ser alguma coisa. Meus irmãos, na verdade, Davi está dizendo que o zelo pelas coisas do Senhor geram em nós sofrimento. Aí, se você for procurar no Novo Testamento, o Salmo, você vai ver que em João capítulo 2, versículo 17, quando Jesus está no templo, que ele critica aquelas pessoas que compravam e vendiam, ele diz, capítulo 2, versículo 17 de João diz: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Ou seja, o que Davi escreveu sobre ele nada mais era do que aquilo que iria acontecer com o Senhor Jesus, o Rei eterno. O que aconteceu com o rei Davi, aconteceria com Jesus, o Rei eterno. O zelo da casa do Senhor. O que é o zelo da casa do Senhor? É o zelo pela palavra, é o zelo pelas obras do Senhor, é o zelo por aquilo que nós somos, embaixadores deste mundo, o zelo pelas coisas de Deus. E meus irmãos, infelizmente, nós estamos nos tornando uma igreja evangélica, que a única coisa que passa pela nossa cabeça que Deus requer de nós é estar dentro do templo cultuando a Deus num culto por semana. O Senhor espera de nós zelo, e quando diz zelo pela tua casa, não é zelo por esse templo, é zelo pela casa do Senhor. Qual é a casa do Senhor? A casa do Senhor sou eu, aonde habita o Senhor em mim. É o templo em Jerusalém? Era o templo em Jerusalém porque era onde o Senhor se manifestava, era onde a glória de Deus se manifestava, e a glória de Deus hoje se manifesta onde? Na sua igreja, no seu povo. Nós somos morada e templo do Espírito, é o que diz a palavra. Romanos capítulo 15, versículo 3, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajam caíram sobre mim. Ou seja, Davi diz, eles ultrajam o Senhor, e as injúrias deles caíram sobre mim. Paulo está citando exatamente o Salmo 69. Paulo cita o Salmo 69, que a injúria daquelas pessoas que não creem no Senhor caíram sobre Jesus, caíram sobre Paulo e cairão sobre todos aqueles que têm zelo pelo Senhor, zelo com a palavra, zelo com a vida, que sabem diferenciar o que é mundano e o que é celestial, que vive para o céu, vive para a glória de Deus. O zelo ao Senhor. Então Davi está explanando o seu sofrimento, e o seu sofrimento não é porque ele pecou, o seu sofrimento é porque
ele tinha zelo pelo Senhor. E quando você tem zelo pelo Senhor, você sofre por causa da causa do Senhor, você sofre para aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia, você sofre por causa do seu pecado, ou é uma coisa que nós estamos perdendo. As pessoas pecam, mas isso é natural, é do homem mesmo. Que do homem mesmo? E é do homem mesmo decaído. Não é do homem que serve a Deus. O homem que deve a Deus, ele tem que chorar por causa do pecado dele. E ele vai continuar. E aí ele faz um clamor pessoal, ele explana diante de Deus o seu sofrimento, ele faz uma oração agora por auxílio, ele pede a Deus que Deus o ajude. Ele vai fazer isso do versículo 13 até o versículo 18, ele diz: quanto a mim, porém, ó Senhor. Eu já falei com vocês que todas as vezes que vocês encontrarem essa expressão, quanto a mim, preste muita atenção no que vem depois desse texto. Quanto a mim, nós encontramos essa expressão em Josué, quando entra na terra, e ele vai estar terminando os seus dias, ele diz ao povo: eu não sei o que vocês vão fazer, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos encontrar isso em Miqueias, capítulo 7, versículo 7, nós vamos encontrar essa expressão, quanto a mim, Senhor, quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer-me. Davi busca auxílio em Deus. Auxílio em Deus. Nós precisamos de entender, meus irmãos, que todos os dias nós temos que buscar pela graça do Senhor na nossa vida. Nós temos que buscar a graça do Senhor. Nós não sobrevivemos neste mundo vivendo como o mundo vive, vivendo de forma aleatória, vivemos como se nós não tivéssemos um Deus, uma direção. Ele diz: quanto a mim, eu buscarei ao Senhor. Senhor, me ajuda, me ajuda. Me ajude. E ele vai continuar: livra-me do tremedal para que não me afunde, seja eu salvo dos que odeiam. Note que ele pede a Deus que Deus livre ele do pecado, ele pede a Deus que Deus o mantenha firme, que os inimigos não o destruam. Então ele tem uma visão muito clara do que é o mundo que o rodeia e daquilo que ele é. Nós, às vezes, a nossa visão é muito deturpada. Nós, às vezes, achamos que o mundo que nós temos paz com o mundo. Nós não temos paz com o mundo. O mundo nos odeia. Nós não podemos ter paz com a nossa natureza carnal. Nós temos que vencer a nossa carne. Por isso a Bíblia já diz que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito tem que vencer a carne. Tem que vencer, porque o Espírito já está livre. E nós precisamos disso. Então ele faz esse pedido de auxílio. A quarta parte do Salmo se encontra do versículo 19 ao 21, quando ele vai falar dos seus inimigos. Ele começa no versículo 19: Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame, todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu meu coração e desfaleci, esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua presença, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram beber vinagre. Até o versículo 21 ele fala do que são os seus inimigos. Davi fala dos seus inimigos como eles são perversos. Mateus capítulo 27, versículo 34 a 48, na morte de Jesus,
A Bíblia cita esse texto. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Está no versículo 34. No 48, e logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Ou seja, quando Jesus estava sendo crucificado, os inimigos deram a ele uma bebida que era vinho misturado com um veneno, que quando eles dizem que é fel, que amargava a boca e secava a boca e fazia com que a pessoa sofresse mais naquele momento de angústia. Então Davi diz que os inimigos dele davam isso para ele, queriam dar isso a ele. Nós não sabemos se deram, nós não tem base nenhuma para dizer que deram, mas Davi está se referindo exatamente ao rei eterno que morreria e que os inimigos fariam isso com ele, e fizeram isso com o Senhor, quando o Senhor estava na cruz. E volto, meus irmãos, a citar o texto de Lucas 23, 31, que diz: porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? Ou seja, os nossos inimigos, eles nos oferecem veneno. E nós precisamos de entender isso, que o que o mundo oferta àquele que é cristão é veneno. E nós muitas vezes não entendemos que a oferta que esse mundo oferece para nós é veneno. O mundo não tem nada para nos oferecer. Nada, nada, nada. Tudo que procede do mundo procede de inimigo, porque a palavra do Senhor diz que o mundo nos odeia. Aí, alguém pode dizer assim, mas a Bíblia diz que eu devo amar o meu inimigo. Então eu vou amar o mundo? Meus irmãos, tem gente que distorce tanto a palavra que acha que porque o mundo me odeia, ele é meu inimigo, então eu devo amar o mundo. Aí entramos num outro erro terrível que nós vamos ter, que temos dentro da nossa igreja evangélica, que não tenho vergonha nenhuma de dizer que citei isso algumas vezes na minha vida, de que Deus ama o pecador e odeia o pecado e ama o pecador. Isso é uma grande mentira, meus irmãos. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que já falei isso muitas vezes, que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Deus, não existe separação, meus irmãos, entre pecado e pecador. Não existe separação. Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador. Porque se Deus amasse, se você pudesse fazer uma separação entre isso, entre pecado e pecador, Deus não mandaria ninguém para o inferno. E aí é o que ele vai falar, quando ele começa no versículo 22 até o versículo 28, ele diz: sua mesa tornou-se-lhes diante deles um laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureceram-se os olhos para que não vejam a face, que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada. Meus irmãos, Davi, no versículo 22 ao 28, ele faz um clamor pelo juízo de Deus sobre os seus inimigos. Davi clama pelo juízo de Deus. Aqui nós enganamos muito com relação a essa questão de pecador e pecado. Romanos capítulo 11, versículo 9, diz: e diz Davi: torne-se a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureceram-lhe os olhos para que não vejam, e fique para sempre encurvado as suas costas. Paulo chega a citar em Romanos que o povo de Israel sofreu dura punição, mão pesada de Deus sobre eles por causa do pecado. Não tem essa ideia de que essa separação. É interessante que no meio de todo esse processo, ele cita Atos 1, versículo 20, cita
esse versículo: fique deserta a sua morada e não haja quem habite em suas tendas, com a morte de Judas, porque Atos 1:20 diz, porque está escrito no livro de Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Na interpretação de Atos dos Apóstolos, é que estava se referindo à morte de Judas. A morte de Judas. Que o Salmo se refere à morte de Judas e que Judas deveria ser substituído, por isso fizeram uma escolha e escolheram Matatias para ser o substituto do colégio apostólico. Note uma coisa, se o clamor por juízo, no clamor por juízo, no Novo Testamento cita-se um versículo em que Judas foi declarado morto, Judas morre. A morte de Judas, a substituição dele. E nós vamos encontrar também em Apocalipse. Ouvi, vindo do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Apocalipse, capítulo 16, versículo 1, citando o Salmo 69. Na visão de João em Apocalipse, cita o Salmo 69. O que o anjo está dizendo, o que João viu, a citação da palavra de Deus: derrame-se a ira de Deus sobre a terra. Os irmãos, a ira de Deus, o juízo de Deus virá sobre o mundo. Nós temos falado isso. E nós muitas vezes temos negligenciado essa ideia da mão poderosa de Deus contra o pecado e contra o pecador. Contra o pecado e contra o pecador. Nosso estudo bíblico de quarta-feira, nós estávamos falando aqui sobre a punição de Deus contra o pecado. A punição externa, numa das perguntas do Catecismo Maior, a punição externa e a punição interna. A punição interna, nós vimos lá que a Bíblia cita que Deus trará como punição interna para a desobediência, Deus trará tormentos, perturbação mental. Está lá, perturbação mental. Por causa do pecado. Parece até, eu estava comentando aqui na quarta-feira, meus irmãos, isso está dentro da igreja. Nós encontramos pessoas dentro da igreja que, em função de pecado, está perturbado por causa de ansiedade, depressão e tantas coisas mais que a psicologia coloca aí. Muitas vezes, até por questões físicas, eu sei que pode existir depressão por questões físicas, mas uma depressão por questão física, a pessoa toma um remédio, ela acaba, é só consertar a parte física do corpo. Mas aí nós vamos encontrar na igreja gente que, e lá na resposta lá da pergunta que vimos na quarta-feira, diz que Deus vai prejudicar as pessoas no seu trabalho, nas suas propriedades, e aí nós vamos ver gente crente perturbada, sem razões físicas, e muitas vezes nem trabalhando estão, até aposentando. Por quê? Questões de pecado. E nós precisamos de tomar muito cuidado com isso. Porque nós perdemos a visão dessa ira de Deus, do juízo de Deus. E Davi fala aqui: Senhor, derrama do teu juízo. Derrama do teu juízo. E você pensa assim: Jesus não pediu isso, mas Jesus profetizou isso. Jesus profetizou. Jesus disse que um dia ele viria, e nesse dia, ele separaria o cabrito da ovelha, o trigo do joio. Uns à esquerda, outros à direita. Um para o fogo consumidor do inferno, o fogo que não termina,
para o sofrimento eterno e outros para a vida eterna. E interessante também que nós, na quarta-feira, estivemos aqui estudando sobre essa questão da punição eterna, e aí foi uma discussão boa, porque quando eu disse assim, Deus estará no inferno, mas aquilo, povo, que isso? Deus vai estar no inferno? Vai. Quem falou com você que não? Deus não é de presente? Deus estará no inferno. A diferença é que Deus no céu é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. No inferno é um Deus de ira. Você acha que o fogo do inferno, eu perguntei aqui na quarta-feira, você acha que o fogo do inferno é feito com pau de lenha? Você acha que o fogo do inferno é feito com gás metano? Meus irmãos, o fogo do inferno é o fogo da ira de Deus. É aquele fogo que não apaga, não consome a carne, não queima o verme, mas queima. Nós fazemos uma visão muito simplista do inferno e da ira de Deus. Nós achamos que o inferno é um lugar onde o diabo vai ficar lá perturbando aqueles que vão para lá. Os irmãos, o diabo vai estar no inferno como qualquer outra pessoa que não foi salvo. Como qualquer outra pessoa. Ele vai estar debaixo de sofrimento, ele não vai dominar, ele não vai mandar, ele não é rei do inferno, o diabo é prisioneiro do inferno. E ele vai passar pelos mesmos sofrimentos que qualquer um outro que foi enviado por Deus para lá passará. O inferno não é um lugar sem a presença de Deus. O inferno é um lugar com Deus presente, só que demonstrando a sua ira e o peso da sua ira. E isso eternamente. E o céu? O que é o céu? O que é o céu? É você passar eternamente vendo a graça, o amor, a beleza. O que é o inferno? É você passar eternamente debaixo da ira, debaixo de um Deus de jugo pesado. Isso é inferno. Algumas pessoas acham que inferno é se afastar de Deus. Inferno é se afastar do Deus misericordioso. Inferno é se afastar do Deus da graça. Inferno é estar na presença de um Deus irado, de um Deus justo, de um Deus que derrama fogo. E o que Davi pede para os seus inimigos é exatamente isso. É exatamente isso. E nós, o que nós fazemos? Nós simplesmente abandonamos as promessas de Deus que tem para nós, para o céu, e vamos viver no meio daqueles que vão para o inferno. Abandonamos os do reino, abandonamos os nossos grupos de amigos, às vezes irmãos em Cristo, para viver no meio de gente incrédula. Abandonamos os prazeres da comunhão com os irmãos para viver na comunhão com o mundo, que será enviado para esse lugar de tormento, achando que nós podemos ter relação com aqueles que irão para o inferno. E Davi vai encerrar o Salmo do versículo 29 até o versículo 36, quando ele de novo, ele vai citar a expressão quanto a mim, porém, amargurado e aflito, põe-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio, louvarei com cântico o nome de Deus, entoarei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem, quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva.
Olha o que ele diz: você que busca a Deus, que o seu coração reviva. Vejam isso os aflitos e se alegrem, porque o Senhor responde aos necessitados. Louve-nos os céus e a terra, porque Deus salvará Sião, edificará a cidade de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Habitará no céu aqueles que verdadeiramente... Olha, interessante que ele diz: quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei, mesmo com a aflição da perseguição do mundo e dos inimigos, ele diz que louvaria e glorificaria o nome do Senhor, mesmo com a sua aflição. Então Davi, ele encerra o Salmo que, apesar de todo o seu sofrimento, ele encerra mostrando essa fidelidade dele a Deus, a fidelidade do Senhor Jesus. Ele louva e adora a Deus, porque Deus ouve o clamor do necessitado, encoraja toda a criação a louvar a Deus e sabe que Deus salvará o seu povo. Ele entende isso, que Deus vai salvar o seu povo de tudo isso que ele passava. Meus irmãos, por que eu digo que esse salmo, ele mostra fidelidade, pecado e as consequências do pecado? Porque você vê claramente que apesar de tudo que Davi passava, ele foi fiel ao Senhor. Apesar de tudo que Jesus passou, ele foi fiel ao Senhor, e fiel até a morte e morte de cruz. Na hora da sua angústia maior, ele diz: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Fidelidade do Senhor. E as consequências do pecado? Consequências do pecado: morte eterna. Consequências do pecado: morte. E Jesus pagou exatamente por nós essa consequência. E exatamente para ter um povo santo e separado, um povo afastado do mundo. Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Meus irmãos, essa foi a vida de Davi e de Jesus. Davi, mesmo sendo esse pecador, ele procurou ser fiel e sofreu com isso. Jesus, mesmo não sendo pecador, foi fiel e sofreu até a morte por causa de cada um de nossos pecados. Ou seja, Davi era um pecador, sofreu por fidelidade. Jesus não era pecador, sofreu porque foi fiel. Ou seja, neste mundo, nós vamos sofrer da mesma forma, mas que nós possamos ser fiéis aqui e sermos encontrados na glória, louvando e adorando o Senhor, para o grande louvor eterno que nós teremos junto do nosso Deus. Que nós não sejamos encontrados como aqueles que estão nos dois mundos. Nós não podemos estar nos dois mundos, meus irmãos. Nós precisamos de estar junto ao nosso Deus. Que nós estejamos lembrando disso, pensando nisso, e que venhamos a ser encontrados fiéis diante do nosso Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar, colocando a nossa vida diante do Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê forças para vivermos fielmente diante dEle. Pai querido, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu trono. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos mantém, o Senhor nos sustenta, o Senhor trabalha no nosso coração. O Senhor, ó Deus, é tudo na nossa vida. E nós te pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nós. Faça, ó Pai, com que nós possamos entender que nós não somos desse mundo e que vivemos para a Tua honra e Tua glória.
traga ao nosso coração, ó Deus, a fidelidade ao Senhor. Agora, ó Pai, leva-nos para os nossos lares, guardado pelo Senhor, dirigido pelo Senhor, nos dando uma semana realmente na Tua presença. E leva-nos, ó Pai, debaixo da Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.